Então, amados irmãos, dando sequência ao nosso estudo dessa noite, nós vamos ver o versículo 48 do capítulo 1 de João, né? Quando Jesus chama Filipe e Natanael, e aí nós vamos começar. Tivemos um momento recente com o nosso irmão Luiz Elias, onde ele orientou que nós buscássemos sempre os códex antigos. Os códex são as versões mais antigas dos textos bíblicos, dos textos evangélicos. E aí a gente pesquisando por alto, a gente descobriu um site vinculado a uma biblioteca inglesa que ela disponibiliza o Códex Sinaíticos, ou a Bíblia do Sinai, que junto com o Códex Vaticanos, são os dois códex mais antigos e mais respeitados pela crítica textual e pelos pesquisadores. E aí vocês vão ver o quanto que a tradução do Haroldo Dutra Dias, que é a tradução que nós temos de predileção por afeto e por proximidade do nosso confrade, ela se mantém muito fiel ao que o Códex Sinaíticos preconiza. Então, lá no Códex você vai ler o seguinte, só que lá está no versículo 49, eu ainda não descobri por quê. Mas se lê o seguinte, Natanael disse-lhe, de onde me conheces? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E aí vocês vão observar que a tradução do Haroldo Dias ela é muito semelhante. Natanael lhe diz, de onde me conheces? Em resposta, disse-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, enquanto estava sob a figueira, ao invés de debaixo, sob a figueira, eu te vi. Comparado com a Bíblia de Jerusalém, o versículo diz, Natanael lhe disse, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas sob a figueira. Na Bíblia, Ave Maria, que é uma tradução que a gente vai colocar daqui para frente também, por conta da importância histórica da Bíblia Ave Maria. A gente descobriu hoje, estudando Clariel, que ela foi a primeira edição puramente brasileira feita no nosso território nacional, numa época em que não se incentivava a nenhum fiel poder ler a Bíblia, isso lá nos idos de 1950, ainda tinha isso naquela época, e aí, contra todos e contra todos, os missionários claretianos fizeram essa tradução dessa Bíblia aqui no Brasil e lançaram-na. Então, ela tem uma importância histórica e, segundo os pesquisadores e a crítica textual, ela é uma Bíblia muito fidedigna e sem nenhum prejuízo interpretativo, se a gente for lê-la. E nela diz o seguinte, no mesmo versículo, Natanael pergunta-lhe, de onde me conheces? E respondeu Jesus, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Mas como nada pode ser totalmente perfeito, vem a Bíblia do Peregrino e nos diz assim nesse versículo, Natanael lhe pergunta, como me conheces? Jesus respondeu-lhe, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Observem que em todas as outras traduções que a gente pesquisou e que a gente trouxe para hoje, para o nosso estudo, todas elas falam de onde, de qual lugar. E aí vem a Bíblia do Peregrino nos colocando como me conhece. Isso, espero que vocês concordem comigo, nos traz a seguinte sanha, a seguinte intenção. E aí, como é que isso é? É de onde mesmo? É como? De onde surgiu essa tradução tão diferente das demais? Para isso, a gente vai lá no site do Bible Hub, depois, quem quiser, eu posso passar o site para vocês, e vai consultar uma ferramenta que a gente chama interlinear, onde a gente vai ver o texto, né? No caso aqui, traduzido do inglês, que o site é um site em inglês, e você observa, junto com a tradução, o texto em grego. E a gente pode observar que a palavra que a gente está tendo dúvida, em grego, potem, também é traduzida, ou seja, é melhor traduzida segundo esse interlinear da Bible Hub como de onde, realmente de onde. Mas aprofundando isso, a gente vai lá no Lexo Grego. Lexo Grego nada mais é do que um dicionário, um vocabulário grego. E vai observar que lá no dicionário grego, no Lexo Grego de Strongs, que é o mais usado, né, um dos mais respeitados, a palavra potem, aí a escrita grega dela, ela quer dizer definitivamente, ou seja, a definição mais aceita hoje é realmente de onde. Mas ele é um advérbio de origem que admite também ser traduzido como de onde, de um lugar, de que condição, de origem ou fonte, de que origem ou de que fonte, de que autor ou de que qual doador, de qual linhagem e, a que nos interessa, de causa. Como é isso? Como pode ser isso? Ela pode ser traduzida também como essas perguntas.
Eu espero que vocês tenham percebido que é esse item 5 que a gente grifou em vermelho, que é justamente o que nos interessa para fazer esse comparativo de palavras. Então, a gente pode observar que de uma mesma palavra grega, e dependendo da tradução que você for admitir para o seu estudo, você pode ter, só para a palavra potem, de onde, de qual lugar, em que condição, por qual fonte, de qual linhagem, ou como pode ser que me conheces. Então, nós vamos começar o nosso estudo de hoje com a seguinte pergunta: como pode ser que me conheça? Perguntou Natanael a Jesus. E aí, a gente vai lá na ferramenta de pesquisa do NEP Search. Quem quiser depois, só pedir que a gente também passe o link, apesar da gente já ter passado no nosso grupo de WhatsApp, e vai observar que para a gente responder como que Jesus conhecia Natanael, a gente pode remeter lá ao Salmo 139, onde o salmista diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Poesia, como é natural dos Salmos, lindíssima, falando-se como que realmente nós somos intimamente conhecidos por Deus. Mas se você achar o Salmo muito difícil de ser interpretado, você pode recorrer à segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 2, versículo 19, onde Paulo escreve a Timóteo o seguinte: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o selo dos fundamentos divinos, é o seguinte: o Senhor conhece quem são os seus. E aí a gente começa a perceber que fica fácil a gente entender por que Jesus já conhecia Natanael e por que essa pergunta de Natanael é válida, quando a gente começa a observar no próprio Evangelho de João, lá na frente, no capítulo 10, quando Jesus vai falar no templo sobre a sua identidade. Era inverno, segundo a narrativa de João, e os judeus cercaram Jesus no pórtico de Salomão, que era um dos flancos, um dos lugares flanqueados do templo, onde as pessoas que não eram sacerdotes pregavam e discutiam a lei. E lá no pórtico de Salomão, Jesus foi cercado pelos judeus e perguntaram para ele, para Jesus: até quando a gente vai ter que esperar você dizer se é o Messias ou não? Anda logo, para com essa enrolação aí. Fala para a gente, você é o Messias ou não é? E Jesus, imagino eu, deve ter posto as mãozinhas assim, tipo, gente, pelo amor de Deus, já falei. Já falei em palavras e já demonstrei com as minhas obras, mas vocês não são minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque as minhas ovelhas, eu as conheço. Porque foi o meu Pai quem as deu para mim. E só para lembrar, eu e o Pai somos um. Então, se Jesus é um com o Pai, é óbvio que a gente pode, fundamentado nesses argumentos que a gente trouxe, dizer que Jesus nos conhece a todos. Porque se Deus conhece a cada um de nós intimamente, como diz o Salmo 139, e se Jesus e o Pai são um, é óbvio, né? E eu acredito que não seja novidade para ninguém, que Jesus também nos conheça intimamente a cada um de nós. Então, vamos meditar sobre o seguinte. Eu trouxe esse fragmento lá do estudo aprofundado da doutrina espírita, o EAD, acredito que seja conhecido de todos, onde o redator do EAD, lá no tomo 2, na parte 2, no módulo 2, no roteiro 2, muito 2, ele diz o seguinte para a gente: Jesus, como é o governador espiritual da Terra, fornece os meios e os recursos necessários ao aprendizado humano e, sob seu jugo amorável, a humanidade adquire a tão esperada iluminação espiritual. Ou seja, por que eu trouxe esse fragmento? Na posição de governador planetário, nosso embaixador celestial, nosso embaixador divino, né, representando a Deus junto a nós, humanidade terrestre, é óbvio que ele tem que conhecer a fundo todos os seus. Porque senão, como ele pode entender a necessidade de cada um nos seus meandros mais íntimos, para que ele possa realizar a obra da construção do reino de Deus, que é sempre dentro de nós? Como que ele pode entender nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas paixões, os nossos medos, a nossa ignorância da lei divina, para que a sua mensagem adentre dentro de nós, preenchendo cada mínimo espaço de falta para o seu entendimento. Só quem tem a grandeza de Jesus pode ser linkado a Deus a ponto de conhecer cada um de nós. Então, gente, nosso primeiro momento Alcione dessa noite
Vamos sentir o que a gente aprendeu até agora e eu quero trazer para vocês a seguinte pergunta: o que eu estou aprendendo com Jesus até agora? E aí, eu deixo para vocês. Vamos começar nossos comentários. Dentro disso que a gente trouxe de argumentação, dentro do que a gente trouxe do versículo, o que vocês já aprenderam, o que vocês já se pegaram surpresos por não ter pensado, ou o que foi óbvio, ou como vocês se sentiram a partir desse conhecimento. Agora é com vocês. Lembrando que para falar um de cada vez, porque senão bagunça demais o nosso estudo. Façam fila. João, eu prefiro deixar alguém falar porque foi meio tumultuado agora. Minha filha Sim. chegou da rua e... Tá bom, querido? Sem problema, Fátima. Fica à vontade. Então, vou dar uma provocada aqui em vocês. A pergunta parece ser óbvia, mas se vocês analisarem com um pouco de cuidado, ela não é tão óbvia assim. Jesus conhece a todos nós intimamente. Uma primeira pergunta que pode vir à nossa mente é: e nós conhecemos intimamente Jesus? Uma segunda pergunta: como nós faríamos para conhecê-lo intimamente? E uma terceira pergunta mais ousada que eu tive estudando os textos, eu me questionei o seguinte: qual a real diferença prática de ser conhecido por Jesus? Quem pode trazer uma resposta para a gente sobre essa questão? Bom, vou falar então. Pode falar, Silvia, fica à vontade, querida. Me remeteu a quando Jesus chama os apóstolos, né? Ele chama os apóstolos e ele conhece cada um pelo seu nome, né? Ele conhece pelo seu nome, conhece as características de cada um, mesmo antes de chamá-los à missão, né? Então, no meu entender, Jesus conhece a todos nós pelo nome. Jesus nos conhece intimamente. E a gente, para conhecer Jesus, a gente precisa senti-lo. A gente precisa sentir com todo o nosso coração, com todo o nosso amor, estudando o Evangelho detalhadamente, porque é a vida dele, né? Porque não adianta a gente apenas ler, a gente precisa fazer um miudinho do Evangelho, que aí a gente vai conhecer realmente quem era Jesus e também podermos ser chamados de filhos de Deus aí. Porque enquanto isso nós somos servos de Deus, né? Desculpa, eu estou pegando bonde andando, eu não sei como... Então, entrei de surpresa nesse... Então, me desculpe, eu estou de bonde andando aqui, tá? Nada, Silvia, não tem nada de bonde andando, querida. Aqui é assim mesmo. Cada dúvida é importante, cada saber é importante. Eu agradeço o João, seu partilhamento. Obrigado, e é isso mesmo. Mas a gente vai ver que o que você falou agora, Silvia, linka com a próxima fase de debate nossa. Fica aí, guarda essa informação que você vai ver como é que linka. Fala, Fátima. Você pode esperar a Clara falar, que ela levantou a mão primeiro, Fátima? posso, claro. Pode falar, Clara, então, por favor, para a gente. Deixa eu fechar meu microfone, que ela está... Então, essa questão de
conhecer Jesus, eu acho que o fato de eu acredito que a todos que aqui estão, em estudar o evangelho minuciosamente, né, versículo a versículo, às vezes palavra por palavra, é essa sede de conhecer mais o Jesus, seu evangelho, seus ensinos, para que isso, de fato, justifique todo o nosso amor por ele e que a gente compreenda o porquê e o quanto ele nos ama. E se ele nos conhece, certamente ele nos ama e vice-versa. Então, a proposta do NEP é o que me motiva a cada dia querer estudar mais, conhecer mais e o fato de termos esse momento de meditação, de reflexão, apesar de no início dar um pouco de receio, de medo, porque a gente vê assim, caraca, não é tão simples, nem é tão fácil seguir os passos do Cristo. Mas com fé, perseverança, é possível sim. Mesmo que cada um no seu ritmo, no seu tempo, todo mundo indo nessa direção aí, acredito que vamos todos evoluir e crescer cada vez mais. Excelente, Clara. Obrigado. Fátima, pode falar, querida. Primeiramente, eu queria falar para a Clara que toda vez que ela faz aquela prece no início da reunião, acho que é a segunda vez que eu vejo, que eu escuto, eu sinto uma emoção muito grande. E quando a Silvia estava falando, me reportou uma história de Chico. Não sei se vocês conhecem essa história, de que ele encheu os bolsos de bala e saiu pela rua. E as crianças passavam por ele e ele ia entregando. Eu não sei contar de história não, gente. Eu só pego o grosso do negócio, entendeu? Detalhes num grau. E aí ele entregava as balas, não lembro quem foi que estava com ele, se era o Bacelli, quem era, e ele entregava as balas e falava o nome de cada criança. Isso que era interessante. E aí perguntava como é que estava pai, mãe de cada um, né? E ele pegou uma quantidade de bala e lá na frente ele já tinha superado aquelas balas já. E ele continuava saindo bala do bolso dele, ele continuava entregando bala. E aí a pessoa que estava com ele se surpreendeu e falou assim: Chico, como que você sabe o nome de todas essas crianças? E aí a resposta dele, que tem a ver com a história de agora, eu acho, que ele falou que era o amor, que quando você tem amor, a nossa memória é algo totalmente diferente do que a gente possa imaginar, porque o amor, né, acho que produz até, inclusive, isso, a nossa total atenção, né, eu acho que nos potencializa de uma forma que eu acho que a gente ainda não compreende, sabe? Nós não temos ainda condições de compreender, né, como que Jesus, a gente sabe que Jesus é Jesus, hello, tá, mas assim, tem uma coisa aí, né, que tudo termina em amor, né, como diz Divaldo com Joana de Ângeles, tudo termina, todas as obras dela, vai, mas no final é tudo amor, que ela quer nos passar. Então é isso. Excelente, excelente, Fátima. Excelente. Depois isso me remeteu à história do profeta Samuel, depois eu vou contar para vocês. Luquinha, pode falar para a gente, por favor? Primeiramente, boa noite a todos. Me lembrei da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, texto sobre o amor. Aí no versículo 12 ele fala o seguinte: por agora nós vemos como espelho, como enigma, né? E o espelho naquela época não era o espelho de vidro que a gente tem, era na verdade um bronze muito bem polido que estava para ver o reflexo, né? E com o tempo o bronze vai enferrujando, você não consegue ver nada. Então, agora a gente vê como espelho, por enigma. Mas então veremos face a face. Ele fala, e também, da mesma forma que eu conheço em parte, eu serei conhecido, ou melhor, perdão, da mesma forma como eu conheço, então conhecerei como eu também sou conhecido.
isto é, conhecerei da forma que Deus me conhece, da forma que Jesus me conhece. Então, talvez esse processo que nós estejamos fazendo, reunidos aqui, semanalmente, e até em outros grupos de estudo, sejam espíritas ou em outras vertentes religiosas, né, esse processo de polir o nosso espelho, sabe? Para a gente realmente ver de forma cristalina, límpida. Então, vamos colocar assim, para um dia ter os méritos de ver face a face, rosto a rosto, em vez de apenas ler e imaginar, poder, como diz Alcione, né, no primeiro capítulo da primeira parte do Renúncia, ter o direito de oscular os pés de Jesus. É o que me remeteu à cabeça. Boa, Luquinha, obrigado. Lembrando que essa perícope da carta de Paulo, lá no versículo 10, ele deixa bem claro, quando o que é perfeito chegar. Ele introduz, né? Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. E lá no versículo 10 ele fala assim, quando o que é perfeito chegar, aí eu vou deixar de fazer as coisas de menino, eu vou deixar de ver em parte, eu vou ver como um todo, né? E vai conhecer como é conhecido. Muito bem lembrado, Luquinha. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhoras e senhores, quem mais gostaria de falar? Não se acotovelem, não se acotovelem. Vamos organizar em fila para que todos possam falar. Se, então, todos estão mais acanhados para falar, vamos fazer uma segunda provocação seguindo aqui os fragmentos do texto. E aí agora vocês vão perceber que a gente vai tentar, lembrando que o que a gente está fazendo aqui, esse estudo do Neco Bartolomeu, nessa perícope do chamamento de Jesus a Filipe e Natanael, é um piloto, um laboratório, para que a gente equalize, enquanto grupo de estudo, como que a gente vai normalizar a nossa estruturação e as nossas regras de estudo. Então, não peço a vocês que tenham um pouco de indulgência e não se surpreendam se, de repente, numa vez ou outra, a gente mudar um pouco o estudo, o estilo do estudo, a sequência do estudo, a estruturação do estudo, mas é tentando testar o que melhor se encaixa para que todos tenham a melhor experiência. Então, por que eu estou dizendo isso? Quero trazer para vocês hoje, na sequência, o seguinte. Já respondemos esse primeiro momento ao Alcione, ok? E aí, quero convidar vocês para o seguinte, vamos voltar para o texto, lá, versículo 48. Se a gente for lá no Códex Sinaiticus, como a gente falou para vocês, a tradução está a seguinte, Natanael disse a Jesus, de onde me conhece? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, eu te vi. E eu queria propor para vocês exatamente esse fragmento. Antes que Filipe te chamasse, Natanael, eu, Jesus, te vi. E para a gente fundamentar esse raciocínio, eu vou trazer um fragmento de Jeremias, do livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Logo no início, no capítulo 1, os primeiros versículos, o profeta Jeremias conta como ele foi chamado ao ofício de profeta por Deus. E ele fala, assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Esse assim veio a mim a palavra do Senhor é uma sentença, não, gente, fugiu o nome. É uma frase, né? um dizer, vamos dizer assim, muito comum daqueles profetas ditos profetas verdadeiros ou grandes profetas. Então, Jeremias conta que um belo dia a palavra do Senhor veio a ele dizendo o seguinte, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da sua mãe, eu te santifiquei. Às nações te dei por profeta. E aí, gente, eu vou provocar vocês da seguinte forma. Realmente, como a Silvia falou no início, Jesus, ele chama todo mundo pelo nome. Né? Ele conhece a todos os seus, todas as suas ovelhas, porque foi o Pai que as deu a ele. Quando ele chega a conhecer Pedro, né? Levado por André e João, antes de Pedro abrir a boca, ele falou assim, você é Simão, Bar-Joná, ou seja, você é Simão, filho de Jonas, e vai ser chamado Pedro.
Ele passou pela coletoria, viu Davi, viu Levi Mateus, falou, segue-me. Ao próprio Natanael, Bartolomeu, ele só precisou falar uma frase, eu te vi debaixo da figueira. E automaticamente, a gente vai ver no próximo versículo, Bartolomeu se converteu. Jesus conhecia tão profundamente as pessoas que uma palavra, uma frase simples, e obviamente, hoje, na nossa interpretação, bem menos carregada de sentido do que era naquela época provavelmente se fazia muito mais sentido essas frases, com umas frases simples, Jesus conseguia fazer uma transformação, uma virada de chave, expulsar a gente da zona de conforto, do lugar comum, a ponto de despertar e fazer florescer em cada um de nós aquilo que nós temos de melhor, a capacidade de nos superar na nossa ignorância da lei divina e procurar nos reformarmos, nos aprimorarmos. Jesus inspirava isso em cada um de nós de uma maneira ímpar, como nunca se havia visto até então na história. E talvez por isso Jesus ainda seja hoje a pessoa mais importante do nosso inconsciente coletivo. Mas aqui, Jeremias nos lembra, antes de se formar no ventre, Deus já não conhece. É lógico. Emmanuel nos diz, não vou lembrar agora qual é o título da página, que nós saímos da mão de Deus. Ele faz uma metáfora muito linda, falando da criação do Espírito. Nós saímos simples e ignorantes da própria mão de Deus. E isso, se isso não for suficiente para você se sentir feliz, gente, desculpa, poucas coisas vão te deixar feliz na vida. O fato de saber que todos nós, enquanto espíritos imortais, que é a nossa identidade real, saímos simples e ignorantes, feitos pelo próprio Deus, saímos da mão de Deus, entregues a Jesus, nosso bom pastor, nosso divino amigo, nosso paraninfo, nessa aposta, nessa seara que é a jornada do espírito imortal. Se isso não for suficiente para alegrar a gente precisa rever nossos valores de alegria. Mas aí, eu queria provocar vocês, não vou fundamentar muita coisa não, e essa é a proposta, essa é a mudança. Nesse fragmento eu não vou fundamentar muito não, já vou mandar logo momento Alcione no peito de vocês. A partir dessa ideia que a gente trouxe, a partir dessa argumentação, a partir de tudo que a gente falou até agora, dando sequência ao nosso raciocínio, o que vocês estão aprendendo com Jesus até agora? Oi? Ah, não vou lembrar o título dela. Não lembrou essa? A Calma das Manhãs. Luquinha lembrou a gente aqui de Isaías 43:1, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O momento em que Jesus reitera a mudança de postura mental, comportamental, de caráter e de nominação de Jacó. E a Jacó passa a ser Israel, aquele que peleja com Deus ao seu lado. Isso é muito legal, Luquinha. Muito bem lembrado, obrigado. E aí, gente? O que vocês querem falar sobre isso? Bom, de novo eu. Pode falar, Silvio, fica à vontade. Eu acho que estar bem com aquilo que a vida está me oferecendo hoje. E a gente busca, eu tento buscar esses dois elementos, né? Conquistar a paz, preservar o ânimo, a esperança, a confiança, e olhar para aquilo que está sendo oferecido a mim, conferir e buscar sempre utilizar. E eu tento também fazer essa pergunta sempre, toda noite: como eu posso utilizar tudo isso que a vida me empresta de uma maneira mais efetiva ao meu bem, ao bem do meu próximo, e a fim de utilizar esses recursos de maneira mais expressiva, né? Então, toda noite eu faço um check-up do meu dia e tento, eu acho que é isso que
Jesus está me ensinando hoje, né? Principalmente a ser uma pessoa melhor. E tentar fazer o bem, sempre. Tentar ser uma pessoa melhor a cada dia. Perfeito, Silvia. Obrigado pela Falar, sua João? contribuição. Pode falar, Fátima, por favor. De novo, pegando o gancho da Silvia aí, eu queria só aprender a nota 119 do Livro dos Espíritos. Eu só queria exercitar a nota 119 do Livro dos Espíritos. O que a Silvia está fazendo todo dia à noite, né? Bom, mas sábado passado, o professor Severino Celestino, que hoje está no NEP Caminho da Luz, ele estava com a gente sábado, né? E aí, na hora do bate-papo com ele, eu, como costuma dizer os nossos irmãos evangélicos, eu dei um testemunho. Que bom! Coloquei o NEP nessa história porque tem a ver com o NEP mesmo. E aí eu contei o seguinte, lá, o professor Severino, que participando do NEP, né, e outro dia eu me sentindo mal, você viu, né, eu falei para você e para a Clara que eu não estava bem, de saúde e tal, e quando eu entrei no chuveiro, eu estava me sentindo mal, e aí veio uma voz e falou assim, lembra do que você está estudando no NEP. Aí eu lembrei da gente falando de José, tal, né, e aí pensei nele e falei, bom, você existiu e existe, você está em algum lugar, né? Falei com ele, então, falei, José, onde quer que você esteja, em que planeta estiver, cuide de nós aqui, né? E nos ajude, né? Somos tão teimosos, difíceis, mas dá uma força. E aí a vozinha falou assim, busca mais. Aí eu fui naquele dia que você falou da lição 8 do Boa Nova, né? Jesus conversando com Bartolomeu e aquela conversa fantástica, né? E aquela frase que ele fala para Bartolomeu, que, resumido, não sei também dizer, só vou falar o sentido, né? Que ele fala o seguinte, que embora, né, o meu reino, eu tenha dito sempre que o meu reino não é deste mundo, isso não significa que eu não queira estendê-lo aqui, né? Para quê? E que se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui, né? E aquilo, aí eu fiquei lembrando dele falando aquilo, e aí, gente, subitamente eu parei de passar mal. Só de eu ficar fixando as lições do NEP, né? As lições que eu recebi no NEP e tal, né? E aí eu estava falando com o professor Severino, o magnetismo de Jesus, né? Então, quando a gente se conecta assim, é uma coisa, gente. E aí eu melhorei, eu saí do chuveiro outra pessoa, gente. Então, você pode tomar um banho e você pode tomar um banho, né? Você pode ficar remoendo coisa ruim e você pode tomar um banho e pensar em Jesus e sair outra pessoa, né? Foi o que aconteceu. E eu quero agradecer a vocês por isso. Que lindo, Fátima, que lindo. Obrigado. E olha só, né? Eu não fundamentei oficialmente essa parte, nesse fragmento do versículo, mas aí a fala de vocês duas me remeteu a uma lembrança que eu tive pesquisando. Essa palavra, eu te vi, quando a gente vai lá no léxico grego, ela é araó. Araó, dentre as traduções dela, e uma tradução muito frequente nos textos orientais para essa palavra grega, é com significado de ver com a mente, ou seja, uma visão espiritual, perceber com a percepção do espírito interior. Então, quando você lê que antes de Filipe te chamar, Natanael, antes dele te fazer o convite hominal para ir conhecer o Messias, o profeta a quem Moisés e a lei e os profetas, né, haviam anunciado, antes de você receber o convite de um companheiro de jornada reencarnatória, eu te vi, eu te olhei espiritualmente, eu sondei o seu coração. Eu te olhei com os olhos espirituais, Bartolomeu. E aí eu pude ver que você é um verdadeiro israelita, onde não há fraude.
E aí isso me fez pensar o seguinte, eu já vou deixar vocês falarem, gente. Me fez pensar o seguinte. Lembra só para mim o que era realmente o verdadeiro israelita que a gente estudou outro dia? Qual era o significado? O verdadeiro israelita conta a história de Jacó, que o Luquinha trouxe muito bem para a gente. A gente exemplificou o verdadeiro israelita com a história de vida de Jacó. Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú, já passando a perna, já querendo trapacear com Esaú desde a época do nascimento. E aí vai contando como que Jacó, mesmo com essa sanha, com essa intenção, com essa ignorância da lei divina que fazia ele querer levar vantagem em tudo, e trapacear para ter o conforto material, quanto que, mesmo assim, ao contrário do seu irmão Esaú, ele ainda assim era temente a Deus, ele ainda assim valorizava as coisas do Espírito e tinha vontade de entender mais e melhor as coisas dos Espíritos. E aí, no desenrolar da vida dele, Esaú briga com ele, toma a progenitura de Esaú, Esaú ameaça ele de morte, manda ele para a casa de Labão, que é um parente dele, aí ele quer casar para casar com uma das parentelas de Labão, a filha dele, aí ele trabalha 7 anos, Labão passa a perna dele, tem que trabalhar mais 7 anos para casar com quem ele queria, aí quando ele estava com a 2 esposas, tentou sair, com medo de voltar para Esaú matar ele, e aí tem a briga dele com o varão, em alguns textos, em algumas críticas, um anjo pelejou com ele a noite toda, brigando com ele. E aí, vendo que ia amanhecer o dia e o anjo, o varão, não iria vencer Jacó, ele tocou a coxa de Jacó. E aí Jacó ficou com a coxa deslocada, não pôde mais pelejar, não pôde mais lutar. E o anjo falou, estou indo embora. Jacó falou, não, você não vai embora, não. Você só vai embora depois que você me abençoar. Pô, briguei com você a noite toda. Você não vai embora assim. Aí o anjo perguntou, qual é o teu nome? Ele, Iaiacov, Jacó. Né? Que em muitas traduções da tradução, não, da tradição rabínica pode ser lido como trapaceiro, inclusive. Aí ele falou, não. Né? Yaakov é agarrado ao calcanhar, né? Aquele que pega pelo calcanhar, a tradução literal. Aí o anjo falou assim, não, a partir de hoje você vai ser chamado Israel, aquele que peleja com Deus a favor dele. Não contra Deus, como alguns historiadores falam, aquele que peleja com Deus a favor dele. Isso é um verdadeiro israelita. É saber que com todas as imperfeições humanas, Deus ainda está do seu lado e você acreditar nisso, você pelejar nisso, você tentar se melhorar nisso. Lembrou agora? Sim. Ok. Então, assim, sem mais delongas, vou deixar vocês falarem. Eu só não vi quem é que levantou a mão primeiro. Quem foi? Clarinha. Marinho? Então pode falar, meu bem. Então, Lucas, pode mandar um pouco de chuva para cá, tá? Porque no inverno aqui não chove. Tá todos os pastos secos. Mas, enfim, tá ouvindo? Lá no grupo do acho que foi a Silvia que indicou a live. Eu acho que voltou. Não é só no Amazonas que o pessoal sofre com sinal da internet. E, resumidamente, sim, sem querer dar muito spoiler, fala do processo que o padre Fábio de Mello passou com depressão, ideação suicida e tudo mais. Então, eu fiquei pensando, ele, né, como um padre que estudou muito, não só o evangelho, mas toda a doutrina da Igreja Católica, ele tem ali uma carga de conhecimento sobre quem é Jesus, quem é Deus, o tamanho do seu amor. E mesmo assim, ele se percebeu vivendo, tendo hábitos de vida que não lhe eram saudáveis para o corpo e que acabou também sobrecarregando sua mente. Então, assim, mesmo ele sendo um grande conhecedor que ele
ele se deixou levar para essa rotina que às vezes todos nós temos, né? Essa correria do dia a dia, e a gente acaba deixando para lá, né? Os ensinamentos do Evangelho. Então, uma vez um padre disse que em relação ao fato da gente ler pelo menos a Bíblia uma vez ao dia, nem que seja 30 minutos, porque Deus é Ele. Às vezes a gente só reserva 1 hora no domingo. Voltou? Às vezes a gente só reserva 1 hora no domingo durante a missa, ou 1 hora e meia aqui durante o estudo do NEP. Então, a gente tem que realmente nadar contra a maré para dedicar mais qualidade, mais tempo dele para a gente. E em relação a gente ter sido criado pelas mãos de Deus e sermos entregues a Jesus, me lembrou a música do grupo Alma Sonora, Calma das Manhãs. Eu indico todo mundo ouvir, é uma música bem... Excelente, Clara. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho de falha na nossa internet aqui também, gente. Mas acredito que a mensagem central da Clara todo mundo tem entendido, né? E aí fica o deverzinho de casa para vocês, já o primeiro dever de casa, depois acessarem ou no Spotify, ou acredito que no YouTube deva ter também a banda Alma Sonora, né? A música Calma das Manhãs. Eu, particularmente, quando ouço essa música, eu tenho a impressão de que é um diálogo de Deus falando com Jesus e Jesus falando com Deus, respondendo, e vice-versa. É muito bonito, depois vocês ouçam. Luquinha, você vai deixar a Silvia falar primeiro, né? Você que é um galante cavalheiro. Silvia, fala para a gente, por favor. Obrigada. Eu só queria contribuir um pouco com a fala da Fátima a respeito de testemunho. Testemunho é uma palavra que tem um cunho evangélico muito grande, né? Parece que a gente ouve a palavra testemunho, a gente vai ouvir falar sobre Assembleia de Deus, nada contra, né? Mas parece que vai vir aqueles crentes, né? Mas o testemunho, eu acho que é lindo a gente poder ouvir uma experiência de vida, poder compartilhar nossas vitórias, nossas superações e ouvir as superações do nosso próximo. E se não houvessem esses testemunhos, nós não estaríamos aqui reunidos, né? Então, eu acredito que não existiriam os evangelhos para contar a vida de Jesus. Então, ela tem um cunho que não é para ter. Você dar um testemunho, né, que nem você falar sobre a sua vida, sobre algo bacana que aconteceu ou alguma superação, isso é motivo de alegria, é motivo de... eu acredito que Jesus deve ficar muito feliz quando a gente fala sobre a vida nossa, comparando a vida a Jesus. Então, a gente tem que, eu acredito que a gente tem que desassociar essa palavra testemunho a esse cunho teológico que ele carrega, né? É isso. Muito bem lembrado, Silvia. E, historicamente, né, quando você falava a palavra testemunho, no sentido dela etimológico, logo no início do cristianismo, vale lembrar que o testemunho no início do cristianismo era você dar a prova de fé, às vezes pagando com a sua vida, né? Dar o testemunho
é um sentido, é uma definição, né, que veio mudando através dos séculos. E hoje dá testemunho, assim, dá testemunho da vitória de Cristo já hoje, na sua vida cotidiana, sem você precisar de grandes sacrifícios, como era no início da era cristã. Então, sim, é uma palavra muito bonita, Silvia. Obrigado por você ter lembrado sobre isso. E, como filho de uma praticante, né, uma professante da fé da Igreja Batista, né, seguidora da Igreja Batista das denominações pentecostais e neopentecostalistas, que é a minha mãe, ela sempre me ensinou o seguinte: meu filho, dar testemunho, né, nada mais é do que o que Kardec fala, né? Louvar a Deus. Né? Kardec fala que a oração tem três proposições, né? Louvar, agradecer e pedir. Se eu estiver errado, me corrijam, mas se eu lembro bem, o Livro dos Espíritos fala isso. A prece tem que ter, e no Evangelho segundo o Espiritismo também. Louvar, agradecer e pedir. O louvar a Deus é o testemunho. Senhor, eu testifico a sua presença na minha vida nesse momento. Nesse momento de graça em que, numa plena quarta-feira, às 20h24 da noite, uma quarta-feira fria e chuvosa na maior parte do Brasil, estamos aqui interagindo através da internet, pessoas do norte, do sul, do leste, do oeste, falando sobre o Evangelho, falando sobre as suas percepções do Evangelho, compartilhando saberes, construindo coletivamente um entendimento melhor do Evangelho, para que cada um saia daqui mais refeito, mais aquilatado na sua experiência espiritual. Isso é muito bonito. Testemunhar isso é muito bonito. Né? Então, assim, a gente, sim, Silvia, precisa pensar mais nisso. Né? E eu não vou lembrar em que momento a gente estava que se falou sobre a alegria. Foi no encontro que a gente teve com a Aloísio, lá no NEP Alcione, né? Que ele foi contando, né, sobre a alegria do Chico. Ele foi contando o caso do Chico, eu não vou lembrar agora, e eu no chat, o André, um outro confrade nosso lá do NEP Alcione, que, se eu não me engano, é filósofo, né, Lucas? Se eu estiver errado, você me corrige. E ele foi falando, né, sobre a alegria, a potência de agir. Eu falei, no melhor estilo spinozano, né? Spinoza falava, o filósofo. A alegria é potência de existir. É necessário que você tenha alegria. Sem alegria, o seu potencial de existir, a sua potência vital e, obviamente, toda a sua potência espiritual fica prejudicada. Então, testemunhar é ter a alegria de poder falar: Deus está comigo. Eu sou Israel. Eu sou um israelita onde anunciar a fraude. Eu sou Israel. Deus está pelejando do meu lado. Eu pelejo junto com Deus. Ok? Luquinha, fala para a gente, por favor. Queria só acrescentar duas coisas. O primeiro, com relação à palavra testemunho. Recordei no capítulo 7 da segunda parte do Paulo Estevam, as epístolas. Paulo está na segunda viagem missionária. Já começou o movimento das epístolas. E vai chegar um momento que o pessoal vai querer prender ele. Eles vão até a igreja de Corinto, prende ele. E os cristãos ficam com medo, né? Querem partir para o ataque, querem revidar. E Paulo, galera, parou. Acaso quereis o Cristo sem testemunho? É a frase de Paulo para a comunidade de Corinto. É o que eu queria falar sobre testemunho. Mas trazendo a fala, principalmente da Fátima, agora trazendo um testemunho meu mesmo, há uns 2 anos atrás, passei por uma situação muito conturbada, já era espírita, né, 2 anos atrás, passei por uma situação muito conturbada, e estava aqui no meu quarto, já era assim, 9, 10 horas da noite, e estava realmente o coração muito aflito, muito amargurado, com muitas lágrimas no rosto. E o amigo espiritual se aproxima e diz: bebe você também do consolo espírita. Aí fiz aquele movimento mecânico que praticamente todos os espíritos já fizeram pelo menos uma vez. Peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, me abri por acaso e deu ali esquecimento do passado, né? Justamente para a gente ter essa percepção em mente de que, apesar disso, da mensagem, né, ser bastante contundente com relação aos nossos desejos do passado, é aquilo de que a espiritualidade pega na nossa mão constantemente, embora a gente não perceba, né? Me recordo muito de uma frase que tem assim: eu tenho, de quando em quando, gravitado bastante em torno dela. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19. Amamos porque ele nos amou primeiro. E eu acredito que esse versículo ele é muito poderoso.
É um versículo que tem que ser assim, absurdamente meditado, sentido, claro. Para a gente compreender a grandiosidade desse amamos, porque ele nos amou primeiro. Daí eu acho que a gente consegue tirar todos os conceitos de graça, salvação pela fé, que Paulo nos convida a refletir, principalmente na Epístola aos Romanos. Enfim, é o que me veio à mente agora. Excelente, Luquinha, muito bem lembrado, obrigado. E aí tem tudo a ver com essa proposição, né? Antes que Felipe te chamasse, antes de você receber o chamado oficialmente, né, eu te vi. Então, assim, e quando Jesus tem, com esse poder de governador planetário, né, que Jesus recebe direto de Deus, né, ele é o nosso grande tutorial, vamos dizer assim, numa linguagem mais moderna, de como amar. Realmente a gente não sabia amar antes de sermos amados pelo nosso divino pastor, nosso divino amigo, nosso bom pastor, nosso mestre, melhor modelo e guia. A gente achava que sabia amar, achava que vislumbrava o que o amor poderia ser, até o dia que ele se fez verbo, o verbo se fez carne, o verbo amar se fez carne e coabitou entre nós. Baixou milênios, milhares, milhões de anos, talvez, seu padrão vibratório, para poder estar entre nós, essas criaturas tão frágeis, né, tão insignificantes frente à grandiosidade cósmica, mas que somos, apesar de sermos muito pequenos e imperfeitos, imensamente, inimaginavelmente, incalculavelmente amados, tanto pelo Pai quanto pelo Filho. Isso é muito lindo. Obrigado, Lucas, por você ter trazido isso para a gente. Fala para a gente, Fátima. Eu queria aproveitar você e o Lucas juntos aqui e queria fazer um pedido. Se em algum dia vocês pudessem estudar conosco o capítulo 6 do Boa Nova. 6, capítulo 6? Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Eu li ele no culto aqui no lar, eu, minha filha, Amanda, essa semana, e assim, relembrei desse capítulo e ele é muito, muito rico. E eu fiquei imaginando o comentário do grupo, sabe, nesse capítulo. Da Silvia, da Clara, você, o Paulinho, né, o Lucas, todo mundo comentando o capítulo. Eu imagino que coisa linda que seria. Quando eu estava fazendo o culto e lendo esse capítulo, eu falei, meu Deus, seria maravilhoso se todos pudessem destrinchar, né, o capítulo juntos, né? Entendeu? Aí, um dia que você achar que pode, e pedindo ao Lucas para nos ajudar também. Uai, eu super aceito. Para mim seria uma honra totalmente, como o próprio Lucas fala, imerecida, né? Estar do lado do Lucas bebendo da fonte do conhecimento dele. Mas seria um grande júbilo para mim poder fazer isso. Eu aceito o convite. Vamos relembrar ontem, né, João, o significado do teu nome, abençoado por Deus, não é? Ai, Lucas. Antes da gente tecer comentários impróprios com relação à minha espírita, não é verdade? Ai. Ele é muito tímido. Então, gente, é o capítulo 6, Fidelidade a Deus. Não sei que vocês já leram. Sim, eu vou dar um jeito de encaixar ele no nosso estudo, sim, Fátima. Deixa comigo. Nós vamos fazer ele sim. Ele é bem interessante, extremamente válido. Ok? E aí é bom que vai obrigar o Lucas a estar com a gente mais um dia. Ok, gente. Então vamos. Ok? Ok? Beleza. Então, dando sequência aqui para a nossa última provocação dessa noite. O fragmento que a gente acabou de debater foi antes que Felipe te chamasse, eu te vi. Né? Ou seja, antes de você receber o convite formal para vir conhecer o Messias, para vir beber dessa fonte inesgotável do verdadeiro amor, Natanael, eu já tinha te visto, eu já te conheci. Mas presta atenção, o chamado existiu. Houve o chamado. E ele completa dizendo para a gente, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então, eu quero trazer para a gente exatamente essa provocação. E aí também,
vou deixar o mais livre possível para vocês. Vamos lá, só relembrando. Antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Eu só vou colocar para vocês, antes da gente poder abrir para o debate, só para a gente poder temperar um pouco o nosso debate. Existem 3 árvores soberanamente simbólicas para a cultura israelita, né? É a oliveira, a videira e a figueira. A figueira, segundo os estudiosos que eu pude pesquisar, e o Champlin, no dicionário dele, confirma isso, ela é o símbolo da nacionalidade, é o símbolo do orgulho israelita de ser israelita, de ser o povo escolhido por Deus. E isso se traduz na simbologia da figueira por ela ser uma árvore que ela dá fruto quase que o ano todo, dos 12 meses do ano, ela dá fruto 10 meses. No inverno, ela tem uma pequena colheita. Os figos, né, são hortaliças, eu nem vou chamar de frutos, porque eles têm biologicamente as flores e as pétalas voltadas para dentro, né? Ele é uma das pouquíssimas entidades botânicas, vamos dizer assim, uma das pouquíssimas plantas que ela tem um fruto, entre aspas, específico para manter o seu polinizador. Existe o fruto macho, figo macho, vamos dizer assim, ele não é plenamente comestível, a não ser que ele seja estimulado, porque ele tem que manter um certo oco, e ele tem polpa, ele tem substrato ali suficiente para que a vespa polinizadora da figueira possa colocar os ovos ali, eclodir, e as vespinhas saírem para o seu mistério de polinizar outras figueiras e fazer com que as figueiras se multipliquem. E isso é muito legal porque isso tem um detalhe. Depois de um certo tempo que a figueira começa a dar fruto, ela não precisa mais ser polinizada. Ela começa a dar fruto por si só, né? Isso é uma característica biológica dela justamente porque ela tem a floração, vamos dizer assim, invaginada. A infloração ela é interiorizada, ela se dá para dentro. Isso aí faz com que ele produza aquele fruto carnudo dela, né, suculento dela. E é muito apreciada pelos judeus. E uma outra coisa que é muito interessante sobre a figueira é que era muito comum na época de Jesus toda videira, todo parreiral, né, de uvas, ter figueiras no seu entorno para que a sombra dela garantisse descanso aos trabalhadores da vinha. E a videira, ela simboliza a hegemonia e os valores espirituais de Israel. Então é legal a gente perceber como a figueira... João, Oi? Pode falar, Fátima. Pode falar. Figueira, que você fala, figueira do figo mesmo, do doce em calda figo, nossa? Sim, sim. A maior parte, sim. Tem o síquem e o sicômoro. São 2 tipos de figueira bem típicas da Palestina. Mas essa figueira que eu estou falando, que parece ser, que é o síquem, é a figueira que está no texto, ela é a figueira que a gente conhece, do figo que a gente conhece. Exatamente daquela que a gente come em calda, lá que se come seco, se come em pasta, se come em calda, se come in natura. Eles são grandes comedores de figo. Oi, Fátima? Não ouvi, repete, por favor, não ouvi. Não sei, sim, e tem a tâmara também, tem não lá? Tem a tamareira, mas se você pegar historicamente, né, pelo menos os estudiosos que eu li para pesquisar, e isso se repetiu, não é só de hoje, em outras pesquisas que eu fiz também se repete, são essas 3 árvores, os símbolos nacionais, né, de Israel, o símbolo assim, as representações simbólicas da hegemonia israelita. Então é legal a gente perceber que o parreiral é circundado de figueira justamente porque o orgulho de ser israelita, de ser um israelita verdadeiro, onde não se há fraude, é o que permeia, é o que circunda, é o que cerceia, é o que dá continência aos valores espirituais de Israel. Dito isso, Fátima, você quer complementar com alguma coisa, querida?
Não, desculpa aí ter te interrompido. Não, Sou não. de curiosidade. Pode interromper à vontade, gente. Interromper. Você entendeu que é o mesmo figo nosso? Ou ficou alguma dúvida? João, Ótimo. Aham, bem legal. Pois não, Paulinho, João, diga para nós. além disso que você falou, né, da figueira e tal, além dela proteger também, dar bom fruto, proteger, a tradição diz que debaixo da figueira é o lugar ideal para a leitura e a meditação da palavra de Deus. Sim. E Natanael era alguém que estudava, era estudioso da lei, da Torá. Uhum. Além disso, graças ao elogio de Jesus, que faz a ele, deduz que era um homem com sinceridade, que buscava a verdade, sem se preocupar, né, com o poder que pode derivar do estudo. Era um homem, em poucas palavras, que esperava o Messias, né, e que Filipe diz ser filho de José de Nazaré. Que ele Eu gostaria de deixar isso aí, não sei se... Ô, João, só aproveitar o Paulinho aí. Paulinho, mas aquela não é uma figueira que tem no CT Seguir? Não, olha, a figueira de figo, né, que ele está falando, mas tem a outra figueira do CT Seguir, que ela não dá o figo. Isso que eu imaginei, aquela lá não é do figo, né? Não, Gente, mas ela produz também a flor, em ó, relação... e que a flor também ela dá alimentos, né? Através da flor retira alimentos dessa figueira. Que legal, que legal. Eu nunca não tinha reparado Obrigada, que tinha essa figueira lá no CT Seguir, não, gente. Bem lembrado, Fátima. Obrigado por vocês compartilharem isso com a gente. Em frente à casa. Toda a Não- meditação é feita com a figueira. Olha, eu A não tinha irradiação. reparado, mas também eu fui poucas vezes, né? Não tive merecimento de ir mais vezes lá. Fui poucas vezes lá no CT Seguir, não reparei, mas bem legal isso. Bem simbólico também. E o importante é que essa figueira, João, Uhum. a gente sempre no Ilumina, né? A gente fazia uma caminhada lá pela mata e tinha em 3 figueiras que se paravam para fazer uma oração e tal. E a figueira, ali ela mostra uma coisa. Morre uma para nascer outra. Vai nascendo sempre uma no meio, sempre renovando. Entendeu? É muito interessante esse tipo de figueira. É muito interessante lá. E aí tirava muito, a gente tirava alguns exemplos, né? Algumas coisas que traziam para a gente, que é necessário, às vezes, você morrer, né? Falou aí muito testemunha em alguma coisa, né? É necessário que você morra para que o Cristo nasça. E esse é o testemunho que a gente vem dar. Eu tenho vários testemunhos aqui, porque quando teve um tempo que eu sempre falava, tem que ser espírita, nunca conheci doutrina espírita. Mas a gente já nasce com acho que, uma programação, né, que foi feita, e dentro dessa programação, a gente já traz. Eu procurava, eu ia em vários lugares, e não é isso que eu quero, não é isso que eu quero doutrina espírita sem saber o que era. Entendeu? E graças à doutrina espírita que aquela figueira antiga morre e nasce uma nova figueira. Não perfeita, não é isso que eu estou querendo dizer, mas com outros propósitos, com outra visão, com outro olhar, né? Que realmente a gente está muito distante de conhecer o Cristo. A gente vai conhecendo, né? A gente vai sabendo como ele é. Aí tem um momento de conhecer mesmo naquela situação que você se encontra, que aí você tem que falar, não, o Cristo me pede isso, e eu vou fazer o que ele me pede. Essa decisão que às vezes ainda falta, né, na gente, no nosso dia a dia, né? Porque, como diz o outro, o bruto a gente está fazendo. Agora a gente precisa fazer aquele acabamento. E esse acabamento demora, e não é fácil. Verdade, Paulinho, muito bem lembrado. E obrigado, cara, pelas informações e por esse testemunho seu muito bonito.
E realmente é isso mesmo, gente. É o renascer, né? Eu sempre me confundo nessa frase, mas está lá na lápide, né, no túmulo de Kardec: nascer, morrer, renascer e aprender sempre, tal é a lei. Eu acho que é essa a tradução. Se eu estiver errado, me corrija, né? Mas é nascer, renascer e aprender sempre. A morte é só um estágio transitório. Se a gente pegar a obra de André Luiz e de Emmanuel sobre o tema morte, quando eles falam sobre a morte, eles sempre fazem questão, pelo menos nos éditos que eu li, sempre fazem questão de deixar claro que a morte é só uma transição, é só um percalço, um pequeno e breve percalço na jornada até onde se sabe imortal e infinita, até onde se sabe do espírito. Então, assim, o ter que se renovar e a simbologia da figueira fica muito legal. E aí, nesses minutos finais, eu vou deixar vocês com a seguinte pergunta, né? O que é para você estar embaixo da figueira? Por que eu estou perguntando isso? E vamos jogar um tempero sobre essa pergunta. A teologia quase sai no tapa, né, para poder responder o que Jesus viu em Natanael, quando ele estava debaixo da figueira, que foi tão forte, mas tão forte, que a simples menção dessa imagem, dessa paisagem, fez com que Bartolomeu, Natanael, se convertesse na hora. A gente vai ver no próximo versículo que ele fala: o Senhor é o profeta, o Senhor é o rei, o Senhor é o Messias, não tem mais dúvida não. Então, a teologia se estapeia desde a tradição antiga da igreja, dos primeiros pais da igreja, em tentar, né, dar algum norte para a gente, porque, enquanto curiosos que somos, né, eu acredito, que eu não sei vocês, mas eu fiquei aqui pensando assim: o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira? Que a simples menção de que Jesus olhou, lembrando que é o olhar espiritual, debaixo da figueira, né, fez com que ele se convertesse. Lógico que isso pode ser simbólico, gente. E é talvez a resposta que mais nos cause, mais nos acalente, mais nos satisfaça por enquanto, né? A simbologia da figueira como a hegemonia, né, de Israel, do israelismo, do Israel e do Israel. Tanto o judeu nacionalista, o judeu cidadão, o judeu cultural, o judeu histórico e o judeu espiritual. E ali, debaixo da figueira, Bartolomeu fazia algo que a simples menção por Jesus o fez converter e aceitar Jesus como Messias, aceitar Jesus como melhor guia e modelo, aceitar Jesus como bom pastor paraninfo da seara evolutiva dele. E eu vou devolver essa pergunta para vocês. Na opinião de vocês, e agora é livre, gente. Falem o que vier do coração, porque nos momentos finais a gente tem que responder aquela última pergunta: como é que eu vou mudar minha vida a partir de agora com esses conhecimentos que a gente construiu coletivamente aqui agora? Então, do fundo do coração de vocês, falem o que é estar debaixo da figueira. O que Natanael fazia debaixo da figueira, que foi tão forte para a conversão dele? O que é para vocês estar embaixo da figueira? Fátima, você quer falar? Está com a mãozinha levantada? Eu nem estou sabendo que eu estou com a mão levantada. Mas, João, Fala, eu fico pensando, né? Uhum. Essa programação, né, de uma população imensa, e Jesus escolheu 12. Com certeza, né, numa programação que foi feita antes. A coisa não acontece de uma hora para outra. Então, se Jesus nos conhece a cada um com as nossas imperfeições, imagina, e a gente sabe que o nosso perispírito, ele emite cheiro e cor. Tudo que eu penso, tudo que eu sou, está gravado nele, né? Se eu faço algo de ruim com alguém, está gravado nele. E a leitura que tanto os espíritos bons quanto os obsessores fazem da gente é pelo perispírito, pela cor, pelo cheiro. Então, como ali falou, debaixo da figueira era um local de leitura,
eu fiquei aqui imaginando, né? De estudo e tudo mais. Imagina o Natanael debaixo da figueira, ele lendo aonde que ele ia, né? Com os seus pensamentos, com as suas vibrações. Exatamente em sintonia com o Mestre Jesus. Né? Se alguém tocava em Jesus, uma multidão imensa, e Jesus perguntava, alguém me tocou? Ô, mestre, um monte de gente. Não, alguém me tocou e de mim saiu virtude. Se ele sabia que havia tocado e que havia curado, né, imagina, né, os pensamentos do Natanael, naquele momento de leitura, onde que não ia? Já estava né, conversando, e Jesus sentia o amor, e pelo magnetismo dele, ele atingia aonde ele queria. Então, eu vejo assim que quando nós estamos aqui debaixo do nosso teto, que é a nossa figueira, ou nós estamos no nosso local de trabalho, que posso dizer que é uma figueira, a Fátima fala das preces, né, que ela faz lá no trabalho dela e tal. Então, nesse momento, o que nós estamos emitindo? Nós estamos emitindo pensamentos bons, fluidos bons, que vão ser recolhidos para ajudar o pessoal em momento de dor, de tristeza para a recuperação. Então, eu acho que é muito significante essa parte da gente estar debaixo da figueira, né? A figueira dentro de casa, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso convívio com muitas pessoas que estão ao nosso derredor. Eu acho que eu penso assim, penso eu que é isso aí. Muito bom, Paulinho. Muito bom, muito bom. Obrigado pelo seu testemunho. Excelente, eu concordo com você. A figueira é todos os lugares onde você puder estar representado pelo aquilo que você é, né? Um espírito imortal, em jornada evolutiva. Né? A figueira é a oportunidade de você exercer o seu conhecimento, de exalar, como você falou muito bem, exalar o perfume dos seus bons pensamentos, né? Das suas boas atitudes, para que você seja visto pela espiritualidade amiga como cooperador, que é o que nós somos, né? No fundo, Emmanuel, quando no Pensamento e Vida fala do capítulo cooperação, né? Cooperação é tudo, 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 tudo. Aliás, agora me bateu uma dúvida. Ele tem um capítulo específico sobre cooperação ou ele vai falando da cooperação nos outros capítulos? Confesso que agora me bateu uma dúvida. Quem souber, por favor, me corrija. Mas, Clarinha, você quer falar alguma coisa, meu bem? Quando vem esse questionamento da gente se colocar debaixo da figueira, e o que se passa na nossa mente, estando ali debaixo da figueira, que Jesus, muito antes, já nos via, nos conhecia, e que foi esse momento chave que levou à conversão de Natanael e Bartolomeu, me remete a um momento da minha vida, lá em 2018, em que eu não era uma católica assídua, eu era católica IBGE, só pelo nome, não estudava, não praticava, não ia à igreja, fazia muito tempo que eu não ia à igreja. E também em que houveram momentos em que eu não tinha mais uma relação de amor a Deus, né? Não mantinha vivo esse sentimento em mim. Ocorreu aqui na minha cidade, em Piúma, o que é chamado Cerco de Jericó, que são, acho que se eu não me engano, são 7 dias que tem missas. É mais no sentido de cura e libertação, da renovação carismática. E eu fui todos esses dias e ali eu comecei a ouvir, para mim, né, o chamado de Deus, de filha, retorne à sua casa. E ali, depois disso, né, eu fiquei, para mim, nesse tempo em que eu participei do Cerco de Jericó, e que eu vivenciei o encontro do
EJC, que é Encontro de Jovens com Cristo, que esse período foi mais ou menos quase um mês, eu me senti ali debaixo da figueira, meditando a minha vida até aquele momento, e o que seria Deus, a importância de Jesus para o mundo, para a sociedade e tal, e por que a gente deve conhecê-lo, segui-lo e amá-lo. Quando eu participei do Cerco de Jericó, as pessoas me viram, e só explicando um pouquinho como é a estrutura do EJC, é realizado por jovens, é um encontro que tem vagas limitadas, aqui na minha cidade são 70, se não me engano, e você não precisa ser católico, você não precisa ser batizado, nada. Você precisa ser jovem, né? E querer participar. Tô fora, né? O problema é isso, tem uma idade limite. E você querer participar. E aí, como eu estava lá, eu participei do Cerco de Jericó, os jovens me viram lá e falaram assim, vamos chamar a Clara. Então, assim, você é indicado, você não pede para participar. Pelo menos aqui na minha cidade, não sei se é diferente em outros lugares. E eu participei e foi um momento, assim, de virada, realmente de virada de chave, foi o meu momento debaixo da figueira, que Jesus falou, eu já te vi lá, minha filha, muito antes de você imaginar. E eu falei, você é o profeta, você é o Messias. Para mim foi esse momento de virada de chave para mim, que eu julgo na minha vida um momento de conversão mesmo, de ser realmente cristã. Ô, João. Excelente, Clarinha. Obrigado. Fala, Fátima. Lindo depoimento da Clara, mas meio preconceituoso. Você viu que eu tô fora, né? Estamos nós dois, né, Fátima? Fiquei animada, mas ela já cortou meu barato. A gente pode fazer, então, um EAC, Encontro dos Adultos com Cristo. Existe o EAC, Eu também estou nessa. Encontro de Adolescentes com Cristo. Tem o EAC, tem o EJC, e tem o ECC, que acho que vocês devem já ter ouvido e falar tem o uma vez, Encontro de Casais com Cristo, que é o mesmo que acho que sentido, vocês você não devem precisa já ser ter ouvido católico, falar uma batizado vez, nem nada. católico, nem É batizado, nem você ser nada. É casado você ser e para casado e para participar. participar. Ainda tem chance, Fátima. Ainda tem chance. Tem chance. Ainda tem Não, é chance. porque eu gostei dessa introspecção dela, Sim, sim. assim, sabe? Que ela se sentiu realmente debaixo da figueira. Aí eu fiquei tentada, né? Eu vou, assim, não que seja que eu tenha pensado especificamente isso nesse evento que eu vou contar para vocês, mas como o Aloysio falou para a gente nesse último encontro com ele, tem que ter causa, o MEP tem que ter causa, se não tiver causa, perde a graça. Então, frente a esse caso da Clara, eu me lembrei de um recente, que agora, relembrando, me remeteu ao que eu também estava debaixo da figueira sem perceber. Quando eu e a Clara chegamos nessa viagem que a gente fez agora recentemente lá na Canção Nova, a Clara não conhecia a Canção Nova, eu estava retornando aí. A primeira vez que eu fui na Canção Nova foi uma experiência espiritual muito interessante. Eu me senti tão energizado naquele lugar que eu precisei tirar o calçado e andar descalço. Tamanha energia que eu me permiti conectar naquele lugar. E agora, nessa outra vez, a gente chegou na hora do almoço lá, aí fomos eu e a Clara almoçar lá no bandejão da Canção Nova, e a gente serviu nossos pratos, sentamos naquele mesão comprido, né? E eu fiquei sentado, lógico, com todas as precauções de segurança biológica por causa da pandemia, mas mesmo assim, com o distanciamento das pessoas, eu olhei aquilo em volta, cara. A Clara saiu para comprar água para a gente, e eu fiquei olhando aquilo em volta, esperando a Clara voltar. Fiquei olhando, olhando, olhando. Vi as pessoas comentando animadamente, as pessoas animadas de estarem num lugar para terem uma experiência espiritual, para vivenciarem o seu momento debaixo da figueira. Todos ali felizes, alegres, por estarem ali. E aí eu pensei comigo assim, baixinho no meu coração, o mundo podia ser assim, né? Na mesma hora, uma voz chegou no meu ouvido e falou assim, o mundo vai ser assim em breve. E agora, lembrando dessa história, eu vi que aquele foi meu momento debaixo da figueira.
É aquele momento em que você percebe, através do chamado, que tem muito mais, que a vida é muito mais, que você é muito mais do que só isso que te cerca, do que só isso que te fazem querer acreditar, né? Existe toda uma vida espiritual além dessa obviedade reencarnatória. Existe toda uma necessidade de nós nos reconectarmos, o religare, que deu origem à palavra religião, o religare, o se reconectar com Deus, com a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, eu trago para vocês como meu testemunho que, para mim, agora, ouvindo vocês falarem, eu cheguei a essa conclusão. Para mim, João Marcos está debaixo da figueira, é ter o seu portal, a sua oportunidade de se religar com a causa primária de todas as coisas, com a inteligência suprema, através do nosso bom pastor, através do nosso divino amigo, através do nosso melhor guia e modelo, que é o Mestre Jesus. E aí, queria deixar esses minutos finais para, se mais alguém tiver vontade de contar mais uma experiência, mais há alguma coisa que te remeta a estar debaixo da figueira, por favor, abra o microfone e compartilhe com a gente, por gentileza. Eu vou contar rapidamente da FABEM, né? A FABEM, ela é uma casa que fica entre... não sei se você conhece, João, aqui, a Ponta da Fruta, passa Vila Velha, tem a Ponta da Fruta, indo na direção de Guarapari. Então, depois que você passa a Ponta da Fruta, na Rodovia do Sol, você pega uma estradinha de chão e rapidamente você chega na FABEM. E aí, só árvores, né? O vizinho na frente tem galo, galinha, e aí você está lá assistindo a palestra 3 horas da tarde, o galo canta, sabe? E é muito vento, então as árvores balançam, é aquela coisa surreal. E aquilo ali com o palestrante falando de Jesus, imagina, né? Eu lembro que teve um dia de comemoração e que um médium da casa, inclusive um médium muito sério, deu passividade a uma comunicação do Dr. Bezerra de Menezes. E na hora que ele foi falar, os passarinhos ficaram sobrevoando em cima, porque é como se fosse um galpão, né? E ficaram sobrevoando em cima, mas fizeram uma algazarra, sabe? Foi uma coisa mais linda, não teve um que não sentisse. Então, assim, todos os sábados eu chego na FABEM por volta de 1h30, né? E saio da FABEM, já aconteceu de eu sair 9 horas da noite, né? Mas geralmente saio às 18h30 e corro para a SEC, porque os meninos têm a mocidade na SEC, que é aqui no Ibis. É um bairro aqui do lado do meu. Então, o que acontece? Quando eu estou lá, e eu fico esperando as pessoas faço atendimento fraterno, né? Atendo as pessoas, aí depois meio que coordeno a mesa, aquela coisa toda, esse Alcino me chama para a gente falar coisas da secretaria, e atende um, atende outro, e abraça um, abraça outro e tal. E depois, durante a palestra, e aquele vento, e aquele galo cantando, e aqueles passarinhos. Gente, eu tenho uma figueira todo sábado, sabe? É aquela coisa assim, meu Deus, é aquilo que você falou, podia ser sempre assim, né? A semana inteira, né? Então, por exemplo, a sala de passe, os passarinhos vão muito na janela, nas árvores da sala do passe. E a sala do passe é uma coisa assim, é surreal, você sente a sala lotada. É uma salinha pequena, é uma casa simples, mas você sente uma energia muito grande, né? Bom, então a gente tenta se virar com a reunião virtual, por enquanto, né? Que também nos traz uma vibração, uma emoção muito grande. Por exemplo, agora a Clara orando, é só a gente se conectar. Como diz Godinho na palestra que ele fez para a gente, ele falou, Fátima, a gente se comunica primeiro por perispírito, né? De perispírito para perispírito. Então, o físico é bom, mas antes do físico a gente já, né? Então, como que o Paulinho falou, né? Com que o Paulinho tem a ver com o que o Paulinho falou também aí, de tudo que a gente exala, né? Então, eu acho que é isso. A minha figueira é a FABEM, todo sábado à tarde.
Que bom que você percebeu isso, Fátima. Obrigado por você compartilhar com a gente, né? Quantas figueiras já passaram desapercebidas na nossa vida? Quantas oportunidades de estarmos debaixo da figueira a gente deixou de aproveitar, que nunca mais a gente deixa de aproveitar, né? Que a gente consiga enxergar a tranquilidade, a hegemonia e a oportunidade de conexão com Deus em toda a figueira. E aí a Silvia trouxe para a gente lá no chat, estar embaixo da figueira, para mim, hoje, é como Jesus quando precisava falar com o Pai. Subia ao monte. Ficar embaixo da figueira para se conectar com Jesus e com Deus. Exato. Acho que fecha com chave de ouro, Silvia. Obrigado. Exato. Que nunca mais a gente perca essa oportunidade. Que nunca mais a gente perca tempo tentando desvendar o que aconteceu debaixo da figueira com Natanael e que a gente possa perceber a importância do que aconteceu com Natanael. A conversão, a virada de chave, como a Clara falou. O momento em que Jesus te puxa para fora da sua zona de conforto. O momento em que você enxerga a forma de se religar com aquilo que está acima, com o mundo espiritual, com Jesus, com Deus. E agradecendo demais a oportunidade de ter estado aqui com vocês, com o coração cheio de alegria, agradecendo a cada um de vocês pela paciência, pela cooperação, pela boa vontade, pela indulgência conosco. É que eu vou pedir. Silvia, você pode fazer a prece final para a gente, por favor? Por gentileza, você que trouxe essa frase tão bonita para fechar com chave de ouro. Você se importa de fazer, querido? Uma honra imerecida. Silvia, só um minutinho. João, Pode falar, Fátima. Só um minutinho, Silvia. A minha amiga Beatriz Bride, ela é católica e ela está na sala pela primeira vez. Ah, bem-vinda, Beatriz. Seja muito bem-vinda. Uma honra e um júbilo grande ter você aqui. Muito obrigado. Volte sempre. Obrigada. Foi excelente. Que bom que você gostou, Ouvir a palavra assim, de uma maneira que a gente nunca... Assim, é muito difícil, né, defini-las, né? Tem várias definições. Gostei muito de... Eu não sou de falar muito, eu sou de ouvir. Então, é muito bom. Obrigada. A gratidão é recíproca, Beatriz. Você sempre é muito bem-vinda. Venha sempre, tá? Obrigado. Ok, obrigada. E obrigado, Fátima, por você ter lembrado. Realmente, eu não me dei conta que tinha gente nova aqui. Perdão. Não, que isso. Podemos encerrar, então, meus irmãos? Podemos? Silvia, faz para a gente a prece, por favor, então, por gentileza. Silvia? Desculpa, estava mutado. Sem eu problema. já estava em oração. Perdão. Não tem problema, querida. Vou abrir a câmera também. Oi, pessoal. Vamos acalmando nossos corações, acalmando nossas mentes. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus e a Deus. Vamos nos imaginar sentados todos embaixo de uma figueira, um ao lado do outro. Estamos com as mãos viradas ao alto, em vibração. Sentir as nossas melhores vibrações. Sentindo Jesus sentado ao nosso lado. E a energia de Deus nos acalorando, nos abraçando. Vamos nesse momento de grande alegria. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos num lindo encontro de corações, de irmãos, para estudar um pouco mais do Evangelho, da vida de Jesus, poder sentir cada palavra, poder usar o que a gente aprende hoje no nosso dia a dia, em nossa melhoria interna,
na maneira como a gente possa olhar o nosso próximo. Vamos também pedir a Jesus que encaminhe as nossas melhores vibrações aos que estão necessitados, aos que estão em hospitais, necessitando de cura de corpo, ou que estão necessitados de cura de espírito, da alma, aos que estão em condições de vulnerabilidade social, aos que estão em situação de rua, aos que estão em abrigos, aos que estão em asilos, que Jesus possa levar as nossas melhores vibrações e que a gente possa sempre encontrar pessoas assim, estendendo as nossas mãos e fazer sempre o que Jesus faria. E em qualquer situação, socorrermos a Jesus pedindo: Senhor, o que você faria? Agradecendo, então, vamos saindo embaixo da figueira, nos despedindo de Jesus, da espiritualidade amiga, dos nossos mentores, agradecendo a oportunidade de mais um dia de experiência aqui na Terra e podermos encerrar esse estudo e termos uma ótima semana. Que assim seja, graças a Deus. Linda prece, Silvia, obrigado. Gente, mais uma vez, gratidão imensa por estarmos todos aqui reunidos. Esperamos em Deus que semana que vem possamos estar todos aqui novamente para dar sequência ao estudo. Lembrando que na semana que vem a gente vai começar a estudar o versículo 49. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Conto com a presença de vocês semana que vem. Boa semana a todos. Fiquem com Deus. Até logo. Tchau. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Até logo. Tchau, tchau.